Bom dia, irmãos. Nós vamos dar sequência ao capítulo 4. Nós estamos estudando os versículos 5 a 12 do capítulo 4 de Atos. E nós nos deparamos agora com um outro sermão apostólico. Então nós vamos olhar para esse sermão também, como fizemos com os outros. Esse sermão é um sermão mais curto. Vocês viram aí nos versículos 5 a 8, nós já estudamos esse pedaço. Nós vimos o desafio da pregação, quando as autoridades, o Sinédrio, perguntou para os apóstolos em nome de quem, sob a autoridade de quem eles realizaram aquelas coisas. E eles estavam se referindo ou à cura do aleijado, lá na entrada do templo, ou a pregação deles, dos apóstolos, ou as duas coisas. Eles estavam perguntando com que autoridade, em nome de quem, representando a quem, obedecendo a quem, vocês realizaram essas coisas que nós vimos. E o apóstolo Pedro vai responder com o seu sermão, o seu pequeno sermão, que está registrado nos versículos 9 a 12, que nós veremos hoje. Depois nós vimos o desafio da pregação, explicamos para os irmãos o que era o Sinédrio. Então os irmãos aprenderam o que era isso. Os irmãos devem se lembrar, o Sinédrio surgiu na época do Império Grego. Porque na história bíblica, a história bíblica é marcada pelo surgimento de grandes impérios. Nós temos no começo da história bíblica, por exemplo, o Império Egípcio. José, por exemplo, ele viveu na época do Império Egípcio, era uma grande potência. Moisés viveu sob essa época, em que o Egito era uma grande potência. Depois surge um outro império, que é o Império Assírio. O Império Assírio, que tinha sua capital em Nínive, mais ao norte do Iraque. Esse grande império, a Assíria, dominou especialmente no século VIII. E o reino de Israel, o reino do norte de Israel, foi devastado por esse império, o Império Assírio, e desapareceu. Os irmãos devem se lembrar da história bíblica. Os irmãos sabem que o reino de Israel tinha 12 tribos. 10 ficaram situadas ao norte e 2, Judá e Benjamim, ao sul. Judá e Benjamim permaneceram fiéis ao trono davídico, a família de reis davídicos. Já as tribos do norte do reino de Israel seguiram Jeroboão I e se rebelaram contra a dinastia davídica. Então surgiram 2 países em Israel. O país do sul ficou com o nome de Judá, que era o país que obedecia à linhagem davídica. As tribos do norte criaram outro país, chamado Israel, e seguiram a dinastia de Jeroboão I, a princípio. Depois mudaram várias vezes as dinastias do Reino do Norte. Mas no ano 722, os assírios invadiram a região e destruíram o Reino do Norte. E as 10 tribos de Israel, do Reino do Norte, desapareceram, por assim dizer. É claro que ficaram alguns, mas esse reino sumiu. Nunca mais se levantou. O reino de Israel nunca mais se levantou. São as 10 tribos perdidas de Israel. O reino do sul também foi atacado pelos assírios. Mas o reino do sul conseguiu subsistir, porque Deus protegeu Jerusalém. E os assírios nunca conseguiram entrar em Jerusalém, pela ação sobrenatural de Deus.
Os assírios foram destruídos depois. Eles perderam a sua batalha, uma batalha contra a Babilônia. E então a Babilônia surgiu como um novo império mundial. Esse novo império mundial atacou Judá. O reino do norte já tinha desaparecido. O reino do sul permanecia lá. Esse novo império, os babilônios, já é o terceiro império. Eu falei o império egípcio, o império assírio e agora o império babilônico. O império babilônico atacou Judá e destruiu Judá. Ele atacou 3 vezes Judá. E no último ataque, no ano 586 a.C., no último ataque ele devastou totalmente Jerusalém, ele acabou com a cidade, incendiaram o templo, arrasaram totalmente a cidade e o povo foi levado para o exílio. O povo depois voltou, depois de 70 anos, voltou para Jerusalém. E surgiu então um novo império, o Império Grego. Quando o Império Grego surgiu, Jerusalém, ou Judá, ou o novo Israel, que estava lá, não tinha um rei. Então foi criado o Sinédrio, um grupo de juízes que resolviam as questões locais. Esse grupo permaneceu ali desde a época do Império Grego. E esse grupo permaneceu depois que o Império Grego caiu. Depois que o Império Grego caiu, veio o Império Romano, que é o império que domina a Palestina nos dias do Novo Testamento. Mas o Sinédrio permaneceu como uma instituição antiga, que lidava com as questões relacionadas àquele país. E é isso que nós encontramos aqui, o Sinédrio estabelecido como um corpo que governa, um corpo político que tem autoridade ali. São membros da elite, são membros representantes da religião nacional, eles todos compõem essa liderança de Israel. E os apóstolos foram chamados para responder diante desse corpo político e religioso de autoridades que queriam manter a paz e a ordem em Israel, para que eles não perdessem suas posições. Então nós vimos isso, eles foram desafiados a pregar diante desse grupo, eram 71 homens, 70 mais 1, baseados na lei de Moisés, que estabelecia 70 anciãos, mais Moisés, dava 71. Então eles também eram 71 homens, ali sacerdotes, o sumo sacerdote, escribas, doutores, todos ali presentes formando esse grande, anciãos, líderes do povo, todos ali representando esse grande tribunal. Nós vimos então isso aí nos versículos 5 a 7. Depois nós vimos a capacitação para a pregação. E nós vimos que a capacitação para a pregação não é algo meramente acadêmico. Qualquer incrédulo pode se formar em teologia. Qualquer incrédulo pode captar intelectualmente a verdade do Evangelho e entender a verdade do Evangelho e falar e repeti-la. Há vários incrédulos que decoram. Simplesmente ouvem e isso eu sei falar. E falam. Nós sabemos de pregadores que são incrédulos. Há pregadores que são incrédulos. Eu tive um professor que se converteu no 3º ano de seminário. E ele saía, evangelizava, pregava. Mas ele só se converteu no 3º ano de seminário. Então, isso pode acontecer. Aqui nós vemos que a capacitação para a pregação não é meramente o aprendizado. Isso não significa que aprender ou estudar seja ruim. Não. Nós vemos na Bíblia que os crentes eles devem estudar. Os crentes devem ser um povo que se distingue pela dedicação ao estudo da palavra de Deus. O crente que não faz isso, ou o líder cristão que se opõe a isso, sinto muito. Essa pessoa não entendeu a mensagem cristã, não entendeu o Evangelho. Por que Deus nos deu um livro tão grande? Por quê? É um livro grande. Por que Ele nos deu um livro tão grande? Algum objetivo Ele tinha com isso. Se eu dou um livro para você, eu quero que você faça alguma coisa. O quê? Eu quero que você abra numa página e deixe aberto lá na sua sala, naquela página. É isso que eu quero.
Eu quero que você faça isso. Se eu te der um livro, eu quero que você pegue o livro, abra lá na sala, na página 91, e deixa lá o livro aberto na página 91. É isso que eu quero que você faça. Pensa um pouquinho. Todo mundo aqui tem cérebro. Pensa um pouquinho. Se eu te der um livro, é isso que eu quero que você faça? Claro que não. O que eu quero que você faça? Se eu te der um livro, eu quero que você faça o quê? É óbvio. Se eu te dou um livro, a única coisa que eu quero, o mínimo que eu quero que você faça, é que você leia. Então o Senhor quer que o seu povo seja um povo instruído. O Senhor quer que o seu povo seja um povo dedicado, não seja negligente no campo intelectual. E nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que aprendê-la, temos que mergulhar nela, entendê-la, até para que possamos fazer a vontade do Senhor. Escondi a sua palavra no meu coração. Para quê? Escondi a sua palavra no meu coração, eu guardei no meu coração, memorizei a sua palavra para não pecar contra ti. Então essas coisas são elementares, são básicas. Aqui em nossa igreja tem vindo alguns irmãos, tem nos visitado há pouco tempo alguns irmãos, e eles disseram o seguinte para mim: olha, pastor, nós estamos saindo da nossa igreja, porque na nossa igreja nós começamos a estudar a Bíblia e o pastor nos criticou. O pastor disse que nós não devemos fazer isso, que isso é pecado. Isso é pecado. Disseram para nós que que a letra vai nos encher de orgulho, que nós ficaremos orgulhosos. Então nós não devemos fazer isso. Nós não devemos estudar, porque nós vamos ficar soberbos. Então ele está nos atacando e dizendo que, na realidade, nós temos que deixar Deus falar ao nosso coração diretamente, não por outros meios. Ou seja, a Bíblia não serve para nada. E eles discordaram disso, estão sendo terrivelmente perseguidos. Mas notem, eles não estão sendo perseguidos por seitas, por ateus, eles estão sendo perseguidos pelos líderes da igreja. E eles estão tendo que sair dessa igreja, porque eles cometeram o pecado imperdoável de estudar a Bíblia. Eles cometeram isso. Isso é inaceitável. É claro que nós sabemos que esses homens proíbem a leitura bíblica para que o povo não se instrua. Porque se o povo se instruir, vão descobrir todas as bobagens que estão sendo ensinadas ali. Então é claro que um povo instruído na palavra não vai aceitar um monte de lixo que é jogado na cabeça deles. É claro. Mas nós temos esse problema existente no meio evangélico atual, nós temos visto isso, e isso chega até nós. Então tudo isso é mentira. Nós temos sim que estudar a palavra de Deus, conhecê-la, memorizá-la, mergulhar nela, aprender, nos deleitar nela, tirar nossas dúvidas, investir dinheiro nisso, comprar livros, ler livros, participar de estudos, participar de conferências, fazer cursos. Nós temos que conhecer profundamente a palavra de Deus. Temos que fazer isso com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. Deve ser uma prioridade para nós, o estudo da palavra de Deus. Mas temos que lembrar que nós precisamos, quando nós ministramos, quando nós trabalhamos para o Senhor, no nosso testemunho, nós precisamos de uma capacitação especial. Nós precisamos disso, para que nós aprendamos que nós, mesmo tendo todos os recursos do mundo, nós somos dependentes do nosso Senhor. O texto fala no versículo 8, que Pedro, quando ele falou, ele estava cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos o significado disso. Nós estudamos o que é a plenitude do Espírito Santo no livro de Atos. Na literatura, como nós chamamos, né? A literatura lucana, de Lucas. Né? E aprendemos que ser cheio do Espírito Santo significa duas coisas. Significa receber uma capacitação especial para testemunharem, especialmente isso. É uma capacitação momentânea que vem sobre a pessoa, que o Espírito Santo dá naquele momento. É uma ousadia, é uma coragem, é uma clareza de expressão, é uma forma de falar cheia de convicção e força, que faz com que ela fale do Evangelho aos outros poderosamente. Isso é um dos conceitos de plenitude do Espírito Santo. A pessoa no livro de Atos que é tomada pela plenitude
plenitude do Espírito Santo faz isso. Ela abre a sua boca, corajosamente, com firmeza, com clareza, e fala do Evangelho. E anuncia o Evangelho de Deus às pessoas. E quando ela faz isso, então o autor bíblico diz, essa pessoa estava cheia do Espírito Santo ao fazer isso. É uma capacitação que dura por um tempo. Dura enquanto a pessoa fala. Pode durar meia hora, 1 hora, enfim, não sabemos. Mas essa capacitação sobrenatural. Quando acaba, a pessoa fala assim, uau, Deus me deu uma... Nossa, de onde eu tirei tudo aquilo? Como eu pude falar desse jeito? Não era eu falando, não. Como eu pude na hora lembrar dessas coisas? Como eu pude naquela hora falar daquele jeito? Como eu pude dizer aquelas frases? Eu nunca imaginava que eu seria capaz. Na hora Deus me deu uma sabedoria para eu falar. E eu firme ali. De onde veio isso? Eu acho que eu estou descobrindo um grande talento. Não está não. Não está não. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Eu acho que eu sou um grande evangelista. Vou ser famoso no mundo todo. Baixa a bola. Isso aí é uma capacitação sobrenatural de Deus naquele momento, conforme aprendemos em Atos. Quando isso acontecer com você, diga, Senhor, eu sei que isso não veio de mim. Eu sei. Eu sei que se dependesse de mim, eu não teria condições de abrir a boca. Eu ia tremer de medo e não iria abrir a minha boca tremendo. Eu sei disso. Eu sei que se eu falei assim, foi porque o Senhor me capacitou de modo sobrenatural por sua graça. O Senhor usou, como o Senhor abriu a boca daquela mula de Balaão, né? Não precisa também baixar tanto nível, né? Mas se quiser pode, né? Você pode até falar, ó, assim como o Senhor abriu a boca daquele animal, o Senhor abriu a minha, né? Aí é bem humilhante, né? Mas você pode falar isso se quiser também. Enfim, de qualquer modo, é você entender que isso não veio de você. Tá bom? O outro tipo de plenitude espiritual não é assim, que Lucas fala também. Lucas fala que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas fala isso. Um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Aí nesse caso, ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa espiritual. É ser uma pessoa obediente, santa, dedicada. Esse é o homem cheio do Espírito Santo. Aí não é a pessoa que num momento é capacitada. Não é isso. É a pessoa que vive um estilo de vida. O estilo de vida dela é marcado pela espiritualidade. Obediência, bondade, fé, retidão, serviço, amor pelos irmãos. Essa pessoa, ela vive assim. Não é uma coisa que vem de repente. Que ela tem 20 minutos não é isso. Que ela tem meia hora em que ela é assim. Não, é o modo de viver dela. Ela anda assim, todo dia. Ela está com os irmãos, ela ama os irmãos, ela consola os irmãos, ela ama a palavra de Deus, ela conversa com as pessoas, ela serve ao Senhor na sua igreja, como Barnabé fazia, ela busca as pessoas que estão fracas, caídas, ela vai lá e ajuda, a vida dela é assim. Barnabé, ele foi lá, vendeu um campo, deu o valor para a igreja, ele viu uma necessidade, ele não era obrigado a fazer isso, ninguém é, mas ele viu a necessidade, se condoeu com a necessidade. Na sua bondade ele vendeu aquela herdade, aquele campo, e deu ali para suprir os necessitados da igreja. Quando ele viu Paulo abandonado, ele foi lá e buscou Paulo, trouxe para a igreja, apresentou para os irmãos, deu amparo para ele. Esse homem era um homem cheio do Espírito Santo, ele vivia desse jeito. Então em Lucas nós temos esses dois modelos de plenitude espiritual. Qual nós devemos desejar? Qual? Os dois. Os dois. Quem já teve o primeiro? Está fraco, hein? Está fraco. Quem tem o segundo? Está fraco. Está fraco. Está muito fraco. Muito fraco. Temos que pedir misericórdia, né? Senhor, misericórdia de nós, né? Misericórdia de nós. A vida vai passar.
vai embora. Só essa aqui. Vai embora. Rapidinho. Um dia você vai olhar no espelho e você vai ver um velho lá. Sabia? Vai ser rápido. Vai ser rápido. Você vai olhar e falar, que é isso? Quem é esse senhor? Quem é essa senhora? E é você. E a vida passou. E a vida passou, e era a vida que Deus lhe deu com um objetivo. Objetivo central, maior, principal: honrar aquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida que Ele deu foi para isso. Ele nos chamou para isso, para honrarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós jogamos todo o nosso tempo no lixo, correndo atrás de bobagens. Passou. Foi embora. E não fizemos nada. Nada. Deixamos a nossa igreja vazia. Não nos envolvemos no serviço. Vimos necessidades e não nos movemos. Conhecemos pessoas que não souberam a menor noção do evangelho e nunca falamos nada. Nunca dissemos nada. Passamos por escolas, por faculdades, conhecendo dezenas de pessoas e nunca abrimos a boca para falar da graça de Jesus para elas, e elas se perderam para sempre. Estivemos na igreja vendo problemas e nunca nos dispusemos para servir como Barnabé. Nunca, nada, nunca. Nenhuma palhinha, nada. Guardamos nosso dinheiro para os nossos interesses. Nunca investimos nenhum centavo na expansão do reino, nunca. E a vida passou. E nós que fomos chamados para glorificar e para servir, para vivermos como escravos, entre aspas, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não vivermos para nós mesmos, mas vivemos para Ele, vimos que a vida, muito depressa, passou. E nós não usamos a vida bem. Não usamos. Temos que nos arrepender. Senhor, tem misericórdia de nós. Como nós corremos atrás de vaidades e bobagens. E o tempo passa depressa. E tudo que nós fizemos é vento. Foi perda de tempo. Só isso. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu quero experimentar aquela plenitude ocasional quando eu falar. Eu quero me dispor a isso. E eu quero ser cheio do Espírito Santo no meu dia a dia. Eu quero ser obediente. Eu quero servir. Eu quero trabalhar. Eu quero me aproximar do crente fraco e encorajá-lo e levantá-lo. Eu quero me aproximar da igreja que precisa e trabalhar por ela. Eu quero ser o Barnabé do século 21. Eu quero ser assim. Eu quero ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A minha vida, eu quero que seja caracterizada por essas coisas. É assim que eu quero viver. Esse é o certo que nós aprendemos em Atos. Bem, e chegamos na parte final desse trechinho, que é o conteúdo da pregação. Porque depois, no versículo 13, vocês vão ver que a pregação acaba. Vocês estão vendo aí? Veja Atos 4:13. Veja aí, Atos 4:13. Em Atos 4:13, você percebe que a salvação, que a pregação acaba. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro, então aí acabou o sermão. Aí o autor Lucas vai comentar o que aconteceu, qual foi a reação. Então é um sermão curtinho. Estão vendo aí? Tem quantos versículos? São 4 versículos, é isso? São 4 versículos, é um sermão pequeno. Teve sermão já bem maior no livro de Atos. Esse aqui é curtinho. Então vamos ver aí o que é dito nesse sermãozinho. É bom que tenha um sermão curtinho, porque às vezes nós temos que pregar rápido. Não é verdade? Temos que pregar, não dá tempo de fazer um sermão que nem de Atos 2, 3, um sermão de 1 hora. Não dá. Às vezes temos que falar depressa. Aqui Pedro falou depressa. Talvez não tivesse muito tempo também,
Mas enfim, o fato é que o sermão é curtinho e nós podemos ver aqui os pontos principais num sermão curto. Eu não preciso pregar 2 horas. Eu posso fazer um sermãozinho da mensagem apostólica curtinho. Então veja aí no versículo 9 como Pedro começou o seu sermão. Olha o que ele diz aí. Quem está escrevendo lá? Ah, ok, está lá o Ricardo e o Pedro. Ok, vamos ver os pedacinhos desse sermão aí. Começa no versículo 9 assim: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Aí Pedro falando, o que você percebe aqui? O que você percebe aqui? Tem algum tom de ironia aqui? Vocês acham que tem? Tem ironia ou não tem? Olha, nós estamos aqui diante de um tribunal, nós estamos sendo interrogados. Aqui o interrogar é uma inquirição judicial. Estão sendo inquiridos por juízes. Nós estamos aqui respondendo um processo. Nós estamos aqui diante de vocês para sermos julgados por vocês. E o que nós fizemos? Nós vamos dizer qual foi o nosso crime, o motivo pelo qual estamos aqui. Nós realizamos um benefício. É uma piada isso ou não é? Vocês conhecem alguém que já foi a um tribunal porque fez um benefício? Conhecem alguém assim? Talvez exista, mas não faz o menor sentido isso. Tinha um homem aleijado, eles curaram. Está preso. Você curou esse homem. Se eu fizer alguém ficar aleijado, se eu fizer o contrário, se eu fizer alguém ficar aleijado, aí sim, eu vou ser julgado. Eu vou ser levado diante das autoridades. Mas eu fiz o contrário. Eu fiz um benefício. Eu curei de uma pessoa que estava aleijada. Então o que nós temos aqui, pode colocar aí, ironia. Ele está expondo o absurdo daquelas pessoas, o erro absurdo daquelas pessoas. Então o que nós temos aqui nos apóstolos é o realce do comportamento absurdo dos inimigos. Às vezes nós temos que fazer isso quando nós vamos falar com alguém. Às vezes surge uma situação em que nós dizemos: olha, curioso você dizer isso. Você não é a pessoa que crê que nós não precisamos de Deus? Você não é a pessoa que eventualmente zomba do Evangelho? Curioso você dizer isso. Então, às vezes nós temos essa licença dada pela própria palavra de Deus para agirmos assim. Agora, não posso ficar só nisso. Fica só nisso. Pedro vai ficar o sermão todo só falando isso? Aí, vocês nos prenderam porque nós fizemos isso. Vocês, onde já se viu uma coisa... Não, ele não ficou só nisso. Isso foi só um detalhezinho, mas ele fez. E às vezes, numa situação como essa, nós podemos fazer isso também. Com que objetivo? Só ironizar? Não. Expor o erro. Vejam o tamanho do erro de vocês. Vejam o absurdo do erro de vocês. Vocês acreditam, como nos nossos dias, né? Vocês acreditam em duendes e fadas. E dizem que o Evangelho é absurdo. Tem gente que crê em duende e fada hoje em dia? Está cheio. Está cheio. Doutores, pessoas letradas, acreditam em duende e fada. Tem gente que vai em floresta para tentar caçar duende. Vocês acreditam nisso? Existem sociedades na Europa, vários grupos religiosos, sociedades secretas, que tentam se reunir para ter contato com fadas, para estudar o comportamento dos duendes. São duendes mentais. Só pode ser. E nós podemos então chegar para pessoas que começam a falar assim: olha, vocês dizem que o Evangelho é absurdo, mas vocês creem em coisas que são fábulas. Vocês creem em bobagens sem tamanho. E vocês se julgam sábios e dizem que eu sou tolo.
Vocês acreditam em coisas que nem num hospício as pessoas acreditam. E vocês se julgam superiores e dizem que nós cristãos somos tolos. Então nós podemos usar esse recurso com o objetivo de realçar o erro das pessoas que se opõem ao Evangelho. Mas não podemos ficar nisso. Veja a sequência. Veja o que acontece aí no versículo 10. Tomai conhecimento. Essa expressão é uma expressão forte. É uma expressão que significa que eles têm que prestar muita atenção no que vai ser dito agora. Aqui nós vimos a coragem de Pedro. Aqui ele fala com autoridade. Ele fala assim, ó. Assim, os mais antigos falavam assim, né? Os jovens não falam assim, mas os mais antigos falavam assim. Pois fique você sabendo. Já viram pessoa mais velha falando assim? Já viram? Você fala assim, Robson? Então você não fala assim. Mas os mais velhos falam assim. Não falam? Dona Dalma vive falando assim. Não é assim? É uma expressão de autoridade. Pois fique o senhor sabendo. Uau, que medo. Que medo. A pessoa fala assim, desse jeito, com autoridade. Aqui o que nós temos é uma expressão semelhante. Pedro fala assim, pois fiquem os senhores sabendo. Olha a autoridade dele. Você fala assim com o juiz? Você falaria assim com 70 juízes? Você falaria assim com o Supremo Tribunal Federal? Dá medo, né? Não pode fazer nada, não pode falar nem oi para o Supremo Tribunal Federal, você é preso. Ele aqui sabia que ele estava diante de juízes que poderiam executar a pena ali de morte até, se eles quisessem. Como fizeram com Estevão depois. Mas eles mesmo assim, Pedro fala com uma autoridade incrível aqui. Nós vimos na semana passada que Flávio Josefo descreveu o homem que comparecia diante do Sinédrio. Vocês lembram como era o homem que comparecia diante do Sinédrio, como ele se comportava? Vocês se lembram como era? Como é que ele aparecia dentro do Sinédrio? Descabelado, com uma roupa preta de luto, curvado, falando baixinho, implorando por misericórdia. Ai, olha, por favor, tenha pena de mim, eu sou pai de família, por favor. Era assim, era desse jeito que comparecia dentro do Sinédrio. Flávio Josefo descreve o homem assim. Agora, Pedro está assim aqui? Não. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele comparece lá. Qual é a formação dele? Ele é formado em que universidade? Ele é um pescador. Ele comparece diante do tribunal, e ele fala, pois fiquem vocês sabendo. Primeiro ele é irônico. Olha, em primeiro lugar, é um absurdo eu estar aqui com meu amigo João, respondendo diante de vocês, por causa de um benefício que nós fizemos. Então o que vocês estão fazendo é ridículo. Começa por aí. O que vocês estão fazendo é absurdo, é ridículo. Nos chamar aqui, como se nós não tivéssemos mais o que fazer, nos chamar aqui para responder, porque nós curamos uma pessoa. E agora vocês perguntam em nome de quem? Pois bem, pois fiquem os senhores sabendo. O que é isso? Quem é essa pessoa? Alguém deve ter olhado para o lado, quem é esse? Ele é pescador lá na Galileia. Mas como? Essa autoridade, essa força, de falar desse jeito conosco, com firmeza, respeitosa. Ele não nos desrespeita aqui, mas ele é firme e verdadeiro. De onde saiu esse homem? Quem é ele? E vejam a sequência. Tomai conhecimento, fiquem vocês sabendo, vocês todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Qual é o segundo elemento aqui do sermão de Pedro? O realce do nome de Cristo como fonte de poder. Vamos colocar lá. O realce do nome de Cristo como fonte de poder.
Veja aí a palavra curado. Curado. Está vendo a palavra curado aí? Que aparece no versículo 10. Essa palavra é a palavra, foi traduzida como curado, mas na verdade é a palavra salvo. Ele foi salvo. Mas foi salvo do quê? Ele foi salvo fisicamente ou espiritualmente aqui? No versículo 10. No versículo 10, Pedro fala da salvação física ou da salvação espiritual? Física. Esse homem aleijado, ele foi salvo. Salvo do quê? Da paralisia, da doença. Ele foi salvo da doença. Ok? Agora, note bem, essa palavra salvo, Pedro está usando aqui a princípio no sentido físico. Deus salva as pessoas no sentido físico? Sim ou não? Salva. Alguém aqui já foi salvo no sentido físico? Já? Falou, Senhor, me ajuda, eu estou doente. Cura-me. Salva-me. Alguém já aconteceu isso? Eu já. Várias pessoas. Olha lá a Cris lá. A Cris ficou orando 15 dias sem parar aí. E Deus salvou. Eu também. E vários aqui. E ele faz o quê? Ele salva. Ele salva. Aqui, Pedro está usando a palavra salvar no sentido físico. Mas note bem, onde ele quer chegar? Onde ele quer chegar? Ele quer chegar no versículo 12. Olha o versículo 12. Olha o 12 com atenção. Tem outra vez a palavra salvo aí? Tem ou não tem? Essa palavra salvo do versículo 12 é no sentido físico ou espiritual? E é espiritual. Onde Pedro quer chegar? Ele quer usar a ilustração do homem que foi salvo fisicamente com o objetivo de realçar a salvação completa, espiritual. É esse o alvo dele maior. Ele não chegou e só pregou a cura física, não. A cura física era o início do sermão. A cura física era o início do sermão para mostrar que Jesus é a fonte de todo poder. Mas a cura física era só um elo para chegar à cura principal. E a cura principal qual é? A física ou a espiritual? A espiritual. A espiritual. É por isso que aqui na nossa igreja, nas quartas-feiras, quando nós nos reunimos para orar pelas pessoas, chegam vários pedidos de oração por cura física. Então nós perguntamos assim, os irmãos perguntam, eu pergunto, essa pessoa é crente? Não. Então nós vamos orar pela cura física e vamos orar pela conversão dessa pessoa. Porque se ela não se converter, quando ela for curada, ela vai atribuir essa cura a Santo Expedito. Ou para Nossa Senhora não sei das quantas. Ela vai fazer isso. Então nós vamos orar pela cura física dela e vamos orar pela cura espiritual dela também. Vamos pedir para Deus ter misericórdia e curá-la e para que Deus transforme o coração dela. Essa pessoa já é crente? Ela é crente, então vamos orar só pela cura física, porque a cura espiritual ela já tem. Então nós fazemos assim. Deus responde quais orações ele responde? Responde, ele muitas vezes ele cura a pessoa fisicamente, mas a pessoa continua incrédula. É uma pena, mas ele faz isso, porque Deus é o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer tudo o que ele quiser, e ele faz isso muitas vezes. Ele cura as pessoas e as pessoas continuam na incredulidade. Quer ver um salmo que eu acho muito bonito? Quer ver? O Salmo 103. Até compartilhei, mandei para a Cris no hospital esse salmo. Salmo 103. Quando a Cris estava internada, eu mandei esse salmo para ela. Olha aqui, Olha o Salmo 103, que lindo. Acho que um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Com quem o salmista está falando aqui? Está falando com quem? Consigo mesmo, né? Está falando consigo, está falando sozinho. Está falando com a alma dele.
O que é a alma da pessoa? Como é que eu falo com a minha alma? O que é a alma? O que é a alma aqui? Ele está falando ao seu próprio coração, aos seus sentimentos, ao seu intelecto. Ele está dizendo, olha, coração meu, intelecto meu, emoções minhas, inteligência minha, eu tenho uma tarefa para você. Eu tenho uma tarefa para você, inteligência minha, coração meu, sentimentos meus. Qual é essa tarefa? O que é? Bendize ao Senhor. E tudo que há em mim, aqui tudo que há em mim, nesse aspecto que eu falei, inteligência, emoções, tudo. Bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E agora vai falar os benefícios. Não é para esquecer de nenhum, mas ele nos ajuda a lembrar de alguns. Vamos ver quais são. Primeiro, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Isso é cura física ou espiritual? Espiritual. Olha a sequência. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Isso é cura física ou espiritual? Física. O que vem dele então? A cura física ou a espiritual? Todas. Ah, não, mas eu tomei remédio. Sem ele abençoar, o remédio não ia valer nada. Nada. O que ele faz, nós aprendemos em Atos 4, nesses versículos. No versículo 9, ele é quem sara a enfermidade. No versículo 12, ele é quem perdoa as iniquidades. Então nós vemos aqui em Atos 4, esse salmo, esse versículo em especial, sendo colocado em andamento. Ele sara, no versículo 9, o paralítico. No 12, ele perdoa as iniquidades. Então é algo completo. Olha o 4. Quem da cova redime a sua vida. O que é a cova? É a morte, o cemitério, né? Ele livra a sua vida do cemitério. E te coroa de graça e misericórdia. Ele nos honra com graça e misericórdia. E quem farta de bens a tua velhice. Olha aí. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. São alguns benefícios que ele faz. Ele enche a nossa velhice de bens, para que nós sejamos renovados. Essa é a bondade, alguns benefícios que ele faz aí, que o salmista pede para nós não esquecermos. Muito bem, então nós temos aqui, no versículo 10, o realce do nome de Cristo como fonte de poder. Foi ele quem curou esse homem, ele salvou esse homem. Isso prova o quê? Isso prova que ele está vivo. Isso prova que ele está vivo. Se ele foi crucificado e curou esse homem, isso significa que ele não ficou morto, que ele ressuscitou. Então o apóstolo Pedro está realçando isso. Olha, o nome de Jesus, o nome aqui é a pessoa. Nós não podemos pensar que o nome sejam as sílabas. Não existem palavras mágicas na Bíblia, não existe isso. Tem gente que fala assim, eu não fui curado porque eu falei Jesus, eu tenho que ter falado Yehoshua, porque o poder está nas sílabas. Gente, isso é uma imensa bobagem. O Novo Testamento foi escrito em grego. Aqui nós aprendemos, Jesus aqui é chamado de Jesus. Jesus. Em português é Jesus. Então isso não faz diferença. Quando fala o nome de Jesus, é a pessoa dele. É o próprio Senhor. O texto então está falando que o próprio Senhor Jesus, o Nazareno, ele realizou aquela cura, provando com isso que a crucificação não foi o fim da história. Se Jesus realizou aquela cura, isso significa que ele estava vivo e cheio de poder. Estava vivo e cheio de poder, e aí realizou aquela cura. Então esse foi o segundo realce, o nome de Cristo como fonte de poder. Agora vejam o terceiro realce aí no versículo 10 ainda. Veja aí se você encontra no versículo 10 a realidade do pecado dos ouvintes. Você consegue ver aí no 10, olha com atenção. Pedro
fala no versículo 10 sobre o pecado dos ouvintes? Sim ou não? O que ele fala? O que eles fizeram? Vocês mataram esse Senhor. Vocês o mataram. E notem bem, de novo, Pedro faz isso toda hora. Vocês estão em tanta oposição aos desígnios de Deus, que aquele que vocês mataram, Deus fez o quê? Ressuscitou. Vocês mataram, e a vontade de Deus é tão diferente da de vocês, o coração de Deus está tão distante do coração de vocês, que aquele que vocês mataram, Deus ressuscitou. Mas é interessante notar isso. Pedro corajosamente ele deixa de ser o acusado, e ele se torna o quê? Agora ele não é mais o acusado, agora ele é o quê? Ele é o acusador. Virou o jogo. Parece o jogo do Flamengo. Em 3 minutos ele virou. De repente estavam 70 homens lá e ele de pé. Agora quem está julgando agora sou eu. Ah, não julgueis. Não, vou julgar e acabou. E eu vou dizer aqui qual é a minha acusação contra vocês. Vocês são assassinos. Vocês são assassinos. E vocês não são qualquer tipo de assassino. Vocês são os piores assassinos que já existiram na história da humanidade. Ah, é? Vocês e todo esse povo a quem estava falando agora, e fui interrompido por vocês. Vocês são os piores assassinos da história da humanidade, porque vocês mataram alguém que o próprio Deus, em reprovação, ressuscitou. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Nunca. Por mais justo que tenha sido o homem vitimado por vocês, nunca isso aconteceu. Tamanho é o descompasso entre as ações de vocês e o coração de Deus, que vocês mataram e Deus ressuscitou. Vocês são assassinos da pior espécie. Na história da humanidade não houve, nunca existiram assassinos como vocês. Nunca. Meu Deus, quem é esse pescador que virou o jogo assim, de repente? E não para não, ele continua. Então veja lá, o terceiro item lá, Ricardo, o realce da realidade do pecado dos ouvintes. Agora, para isso, tem que estar cheio do Espírito Santo. Esse evangelho aqui é evangelho com açúcar? Isso aqui é açúcar? Isso aqui não é açúcar, não. Não é. Isso aqui é evangelho com leite condensado? Até rolha com leite condensado é gostoso. Mas não é isso aqui. Aqui não, nós não temos aqui evangelho adocicado com leite condensado. Esse evangelho é evangelho fofinho, da Cinderela. Os passarinhos cantando, os esquilinhos brincando assim. Tem esquilinho brincando? Passarinho azul, tem isso aqui? Não. Se você fosse pintar essa cena num quadro, quais seriam as cores dessa cena? Se você fosse pintar essa cena num quadro, quais seriam as cores? Seria amarelo, cor de rosinha? Seria um quadro tenebroso. Tenebroso. Se você fosse colocar um fundo musical para essa cena, qual seria o fundo musical? Seria um rap. Qual seria o fundo musical para essa cena? Coração das pessoas vendo essa cena. Como seria? Quem sugere um fundo musical? Um filme, uma coisa assim que você ia ficar vendo a cena sem respirar, né? Ia ser, né? Não ia ser musiquinha de Disneylândia. Não ia ser assim. Nós iríamos colocar um fundo musical de tirar o fôlego. Aquela coisa, meu Deus, né? Ali, coisa pesada ali. Porque essa cena é uma cena forte. E Pedro falando assim, meu Senhor, eu fico imaginando aqueles homens, o coração deles naquela hora.
Uma acusação como essa, nós chegamos aqui, né, juízes, né? Sentamos aqui nos nossos lugares, pescadorzinho de Araque. Você vai ver quem manda aqui. Vocês estão pensando o quê? Em nome de quem vocês fizeram isso aí? Vocês perguntaram, né? Apertem os cintos. Vocês vão ouvir. Vocês perguntaram? Ok. Então preparem-se. Fiquem vocês sabendo. Fiquem os senhores sabendo. E aí veio a bomba. Gente, esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Deus não nos deu espírito de temor, de covardia, mas de ousadia, de poder e de moderação. E nós vemos isso aqui. É muito lindo ver isso. É o realce da realidade do pecado dos ouvintes. Ele não ficou lá cheio de palavrinhas, cheio de dedos. Veja bem, eu sei que vocês, né? Afinal, todo mundo erra, né? A carne é fraca. Eu sei que vocês erraram, mas olha, não é que vocês erraram. Vocês cometeram um pequeno deslize. Não. Vocês mataram. Vocês mataram Jesus o Nazareno. Vocês mataram o Messias. E Deus reprovou isso, ressuscitando dentre os mortos. Foi isso, é isso. E eu vou mostrar na Escritura que vocês dizem dominar como mestres. Eu vou mostrar quem vocês são nas Escrituras. Eu vou mostrar como vocês se encaixam nas Escrituras que vocês dizem que vocês são mestres. Tá? Não parou, não acabou ainda não. Não acabou. Eu vou continuar. Eu vou continuar o meu sermãozinho aqui para vocês. Eu vou continuar na minha tarefa. Vocês vão ouvir mais. Vão ouvir mais. E vejam o que acontece. Vejam na sequência. Veja aí. Versículo 11. Olha só. Olha isso aqui. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui, pode colocar aqui, Ricardo, o realce do cumprimento das Escrituras. O realce do cumprimento das Escrituras. Versículo 11. Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui Pedro está fazendo alusão a um texto da Bíblia. Qual é o texto? Estão vendo aí? Qual é o texto? É o Salmo 118, certo? Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Quem são os construtores? Eram aquelas pessoas que estavam ali sentadas. Aqui a figura de construtor é a figura do quê? De professores. Os professores são construtores na Bíblia. Isso aí, inclusive, se aplica aos pastores. O apóstolo Paulo fala, olha, eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Então, na Bíblia, construtor é um mestre. Na Bíblia, construtor é alguém que ensina o povo de Deus. Aqueles homens que estavam lá no tribunal, eles eram construtores. Eles ensinavam o povo de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles, como construtores, pegaram uma pedra, que era a pedra principal, e fizeram o que com ela? Olharam, não, essa pedra não? Essa pedra não serve para a minha construção. Essa pedra não vale nada. Essa pedra é uma pedra inútil. Eu não posso colocar essa pedra no edifício que eu estou edificando. Essa pedra não tem valor nenhum. Eu, como construtor, olho para essa pedra e digo, pode jogar essa pedra fora, porque ela não vale nada. Quem fez isso? Que construtores fizeram isso? Os judeus ali, os mestres a quem Pedro estava falando. Eles eram os construtores. Pedro diz, vocês são os construtores. Ele diz no versículo 11. Vocês, este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Vocês são os construtores. Mas o que aconteceu?
essa pedra que vocês rejeitaram, ela se tornou a pedra principal. O que é a pedra principal? Tem duas possibilidades de pedra principal aqui. É assim. A primeira possibilidade é uma pedra que é chamada de pedra de esquina. Pedra de esquina. A pedra de esquina, ela era colocada na ponta de um alicerce, na esquina de um alicerce, no ângulo de 90 graus de um alicerce. E quando ela era colocada ali, a pedra de esquina, a pedra angular, que ficava no ângulo, quando ela era colocada ali, todo o edifício seguia aquela pedra. Entenderam isso? Os pedreiros fazem isso hoje em dia, não fazem? Os pedreiros colocam ali um tijolo, alguma coisa, e esticam a linha a partir dali. Eles não fazem isso? Eu já prestei atenção. Eles colocam o tijolinho ali, aí eles batem o tijolinho, colocam ali direitinho, lá numa linha, e aí aquele tijolinho, eles fazem ali alguns tijolinhos ali, aquela construçãozinha, aqueles tijolinhos ali, acabam servindo de guia para todo o alicerce. Se aquele tijolinho estiver torto, como é que fica a casa? Todinha torta. Se estiver muito torto, o que acontece com a casa? Ela vai cair. Ela vai cair. E se eu fizer no olho, sem tijolinho nenhum? Eu vou pôr lamirada. Aí. O que acontece? Hein, Jimmy? O que acontece se eu fizer por lamirada? Eu vou errar. A minha cabeça acha que é por aqui. Eu vou destruir, a casa vai ser um caos. Um caos. Sem aquela pedra ali, o edifício vai desabar. Não tem como eu fazer um edifício sem aquela pedra. É a pedra principal. E era assim antigamente também. O texto está dizendo o seguinte: olha, Jesus é essa pedra sobre a qual o povo de Deus vai se balizar. Ele é o modelo. Ele é quem dá o rumo certo da construção. Eu tenho que ser edificado olhando para Ele. Ele é o elemento principal na edificação do povo de Deus. E o que vocês fizeram? Vocês pegaram essa pedra e jogaram fora. Como é que o povo de Deus pode ser edificado agora, sem essa pedra? Não dá. Pedro está dizendo isso. Vocês são péssimos construtores. O edifício que vocês estão construindo, o povo de Deus que vocês estão construindo, não é povo de Deus coisa nenhuma. O povo de Deus que vocês estão construindo vai desabar. Não é povo de Deus coisa nenhuma, porque vocês rejeitaram a pedra que daria direção a essa construção, que daria retidão a essa construção, que daria sustentação a essa construção, e vocês jogaram isso fora. Vocês, péssimos construtores, rejeitaram a principal pedra, que é Jesus. Essa é uma possibilidade de sentido. Tem uma outra possibilidade de pedra angular, ou de pedra principal. É entender a pedra como uma pedra de pescoço. Como que é isso? Como seria isso? É assim. Você pensa num arco. Você vai colocando as pedras. Antigamente era assim, né? Você vai colocando as pedras assim, né? Fazendo o arco. Agora o que vai acontecer quando você começar a virar as pedras? Elas vão cair. É a lei da gravidade, não tem jeito. Então o que você faz? O que você faria na época? Você colocaria uma sustentação embaixo. E iria fazendo a curvinha. Fez a curvinha. Agora que você fez a curvinha, você tem que tirar a sustentação de baixo. Se você tirar a sustentação de baixo, o que vai cair? O que vai acontecer? Vai cair tudo. Então o que você faz? Você faz assim, vou tirar o microfone.
segura o arco. Essa é uma pedra de sustentação, a pedra principal. Pode ser que Pedro esteja usando essa figura também. Aí no caso, Jesus é o quê? Mais uma vez, ele é aquele que sustenta. Ele é aquele que sustenta. Ele é a pedra principal. Se tirar ele, o que acontece com o arco do povo de Deus? Desaba tudo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que no meio evangélico moderno, vocês acham que Jesus é a pedra principal? Vocês acham? Pedra principal. Aquele que dá direção e que dá sustentação. Exatamente. Jesus não é nem mencionado no meio evangélico. Ele não tem sido apresentado como a pedra sobre a qual a igreja de Deus é edificada, a pedra que sustenta a igreja de Deus. É outro evangelho. São outras coisas que estão sendo ensinadas. Infelizmente é isso. Mas aqui no sermão de Pedro, ele fala, olha, vocês são os construtores do Salmo 118. E vocês rejeitaram a pedra principal. Que tipo de construção vai sair disso? Digam para mim. Como é que vai ser essa construção? Vai ser uma construção feia, frágil, sem sustentação, torta, uma construção que vai desabar em breve. E é o que a gente tem visto hoje em dia. Muito bem. E por último, no finalzinho do sermão, é um sermão curtinho, o apóstolo Pedro realça a exclusividade de Cristo como Salvador. Versículo 12. O realce da exclusividade de Cristo como Salvador. Aí termina o sermão. Aí é o fim do sermão. O realce da exclusividade de Cristo como Salvador. Então esse versículo talvez seja o principal do sermão. Veja o que fala o versículo. E não há salvação em nenhum outro. Mas e Maria? Não? Ela não é corredentora? Não. Então temos que ter raiva de Maria e falar mal dela. Não, é nossa irmã. Nossa irmã na fé. Louvamos a Deus pela vida de Maria. Quem dera surgissem mais moças como ela. Que disse ao Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quem dera nós tivéssemos moças e mais moças que fossem imitadoras de Maria. Nós podemos até criar aqui na igreja uma organização, as imitadoras de Maria. Seria bonito isso? Né? Acho que não é bom não, né? Ia dar confusão, né? Ia dar confusão. As imitadoras de Maria ia dar confusão, né? É melhor não. Mas notem, nós damos graças a Deus por essa moça. Vamos encontrá-la no céu um dia. E ela serve de inspiração para nós como um modelo de alguém que se colocou nas mãos de Deus. Mas ela não salva ninguém. Ela chamou o Senhor de meu Salvador, de meu Redentor. Ela não salva ninguém. Veja, e não há salvação em nenhum outro. É exclusivo. É por isso que os antigos diziam, Jesus é meu único e suficiente Salvador. Os antigos falavam assim. Os evangélicos de hoje não falam isso. Mas essa era uma grande verdade. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui ele realça a exclusividade de Cristo. Ele diz, olha, se vocês não crerem nele, vocês todos, vocês e o povo lá fora, estarão eternamente perdidos. Não há salvação em outro. Podem existir várias crenças,
várias religiões, várias ideias, mas tudo isso é inútil. Se você não se aproximar desse nome, dessa pessoa, e dizer: tem misericórdia de mim e salva-me, não há esperança nenhuma para você. Esqueça totalmente qualquer esperança de salvação. Esqueça. As pessoas, elas se iludem. As pessoas se iludem dizendo assim: eu não preciso de salvação porque não há perigo nenhum me ameaçando. Não há nada de que ser salvo. Elas se iludem com isso. Não há nada de que ser salvo. E é mentira. Esse texto mostra que nós temos que ser salvos, que existe um perigo. Existe um perigo. E se nós não formos salvos, nós cairemos nesse perigo. E esse texto ensina que só existe um Salvador, e é Jesus. Quem não crer nele, quem não desfrutar da salvação que ele dá, essa pessoa cairá na perdição de que Pedro fala aqui. Não tem outro jeito. É muito simples o evangelho. É muito simples. Existe um perigo terrível de perdição sem fim. Existe isso. Você acreditando ou não, isso não muda nada. O fato de você não crer no inferno não apaga o fogo do inferno. Não apaga. Eu não acredito no inferno. O fogo continua lá. Não diminui nem 1 grau centígrado o fato de você não acreditar. A sua crença não muda em nada a realidade espiritual. A sua crença não altera em nada a palavra de Deus, nada. Acreditando ou não acreditando, isso não vai mudar a realidade. Existe sim uma perdição eterna, mas existe também um Salvador, um só. Existe uma só perdição e existe um só Salvador. Quem crer nele será salvo. Quem não crer, está perdido. É muito simples. E Pedro deixou isso bem claro. Ele realçou a exclusividade de Cristo como Salvador. E disse isso àqueles homens. O texto da sequência fala que os homens ficaram ali impressionados, tentaram proibi-los de falar. Vai ter sequência e a história, vamos estudar na semana que vem a sequência da história, mas é importante destacar essa mensagem apostólica. A mensagem apostólica é clara, ela é simples. Pedro realça isso em todos os seus sermões, e é assustador que igrejas que se dizem apostólicas não falem disso nunca. Como pode haver uma igreja apostólica que não pregue a mensagem apostólica? Essa mensagem, ela diz o seguinte: olha, existe uma perdição e os homens caminham para lá, todo mundo, sem esperança. É ruim pensar isso, é triste pensar isso, mas é a verdade. A Bíblia realça isso, Jesus falou disso, os apóstolos falaram disso. Existe uma condição de miséria perene e sofrimento sem fim. É a perdição eterna. E existe uma salvação, que é pela fé em Jesus. Se vocês não crerem em Jesus, não tem outra porta. Não tem. E o apóstolo Pedro destacou isso, e nós vemos então, nesse pequeno discurso, o conteúdo da pregação dos apóstolos. Se nós quisermos ser uma igreja apostólica, nós temos que dizer essas coisas. Não podemos mudar. Se você quiser reproduzir o pensamento apostólico, você tem que dizer essas coisas para as pessoas. Essa semana, lá no seu trabalho, você tem que dizer isso aqui. Lá na faculdade em que você está, você tem que dizer isso aqui. Ah, pastor, mas eu vou ser apedrejado. É isso aqui. É isso aqui. Esse tipo de evangelismo que a gente vê por aí, né? Oh, vai na igreja, pessoal legal. Você vai ver como vai ser legal, o pessoal bacana. Isso aí não é evangelismo, não. Oh, vai lá, o pessoal lá é joia, uma turminha bacana, um ambiente gostoso para sua família. Isso aí não é evangelismo. Isso aqui é. Isso aqui é. Isso aqui. E se você quiser ser um arauto da mensagem apostólica, você tem que dizer isso aqui. Você olha, você rejeita a pedra principal.
Você rejeita a pedra sobre a qual o edifício da salvação é construído. Não há salvação para você. Você rejeita a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal você rejeita. Não há como o edifício da salvação ser construído para você. E se você continuar assim, não há esperança. Você estará eternamente perdido. Só existe um jeito de você se salvar. É você invocar o nome do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim e me salva. Se você fizer isso, Ele salvará você. Mas fora isso, não há esperança para você. É isso que você tem que dizer. Se você disser isso, você terá pregado a mensagem dos apóstolos. Você vai ganhar um monte de inimigo. Ah, pode esperar. Vai ter parente seu que não vai mais querer olhar na sua cara. Vai ter parente seu que vai falar assim para você, ó, você por favor, nunca mais toque nesse assunto comigo. Aliás, se você quiser vir na minha casa, você pode até vir, desde que você não fale sobre isso. Você vai escutar esse tipo de coisa. Você vai escutar esse tipo de coisa de seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, você vai ouvir isso aí. É isso. Mas é essa a mensagem dos apóstolos. E é isso que temos que pregar.